Amém. Graças a Deus nós estamos nesta noite reunidos e cada reunião da igreja é um privilégio que nós temos de estarmos juntos. Esse privilégio já foi passado para muitos. Muitos que já sentaram nessas cadeiras já não estão assentados mais, passaram para eles. Eu digo para vocês, a vida da igreja é um teste para todos nós, porque tem muitos que vêm e vai, não permanece. Muitos chegam aqui achando que vai ter uma posição, um título, vai ter uma carteirinha de pastor, de apóstolo, e quando ele percebe que não tem nada disso, que nós não temos nem autoridade eclesiástica, que nós não estamos submetidos a nenhuma convenção do homem, eles vão embora. Porque na igreja não há lugar para o homem se destacar. Não há lugar para o homem falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, Não há lugar. Não há lugar para esse tipo de pessoas na igreja. Na igreja nós temos um único cabeça. Esse único cabeça é Cristo. Cristo é o nosso cabeça. Eu não posso aceitar cabeça nenhuma me governando. Não posso aceitar. Eu tenho que aceitar o único cabeça me governando. E esse único cabeça é o sumo pastor, que é Cristo. Todos nós estamos submetidos a Ele. É Ele que governa. Fiz um curso um tempo atrás e os mestres falavam, fulano de tal é o pai da igreja. Mentira, mentira. A igreja, o único pai da igreja é Cristo. Deus não tem nenhum pai da igreja. Nenhum homem é pai da igreja. Eles falam com a boca boa, viu, Pedro? Fulano de tal é o pai da igreja. Mentirosos. O pai da igreja é Cristo, meus irmãos. Cristo fundou a igreja onde? Na cruz. Quando ele estava crucificado, estava sendo crucificado, vertendo o seu sangue, como nós acabamos de cantar o hino 448. Lá ele estava fundando o quê? A sua igreja, que ele falou para Pedro em Mateus 16, 18. Eu vou edificar a minha igreja. E ele edificou na cruz. Então nenhum homem é fundador da igreja. Nenhum homem é pai da igreja. O pai da igreja é Cristo. Então nós estamos submetidos a esse cabeça que é Cristo. É claro que nós temos pastores, evangelistas, mestres, como fala Efésios 4, mas em Efésios 4, a partir do versículo 6, nos mostra que aquilo ali é dom. Deus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, ser pastor, ser mestre, ser apóstolo, ser evangelista, ser diácono, ser diaconisa, ser missionário, tudo isso aí é dom, não é título, não é posição, não é profissão. Mas o Roma pegou isso aí como um título, como uma posição, como uma profissão. Veio Martinho Lutero, eles falam que Martinho Lutero foi o reformador, ele não reformou nada, ele apenas mexeu em alguma coisa, não reformou nada. É tão assim que a igreja luterana está aí, a denominação luterana está aí com seu serviço de sacerdote, fazendo praticamente a mesma coisa que a igreja mãe faz. O que a igreja mãe faz? Irmãos, vou ser claro para vocês, é o que os evangélicos fazem. É a mesma coisa, não muda nada. Só muda os nomes, só muda os ídolos, mas continua tendo ídolos. Porque deixa de adorar um ídolo de madeira, de gesso, e passa a adorar um ídolo de carne e sangue.
passou a adorar um ídolo que é uma placa. E tem aquelas sopinhas de letra, né? Convenção, aí vem aquela sopinha, que tanto de letrinha lá. Aí eles falam, não, eu sou daquela igreja ali, ó. O meu pastor é o fulano de tal. Então, os evangélicos santos, eles têm mais ídolos do que os que estão em Roma. É o sistema, mais que o sistema. Esse é o sistema. O que Martinho Lutero reformou então? Nada. O que ele fez? Nada. Tantos outros antes de Martinho Lutero também fizeram praticamente nada. Mas o que Cristo fez na cruz, aí sim, é definitivo. Que foi a morte e a sua ressurreição. E isso que tem que ficar claro para nós. O que Cristo fez, Ele fez uma única vez por todas. Ele derramou o seu sangue, fez o único sacrifício, uma única vez por todas. É o que fala em Hebreus, que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Hebreus para os judeus, para os seus conterrâneos, que Hebreus foi escrito para os judeus, o nome já diz, Hebreus. Ele falou que Cristo fez o único sacrifício, uma vez por todas. Mas tudo bem, nós estamos ruminando o livro de Gênesis a respeito da história de Isaac, Esaú e Jacó. E nós lemos Gênesis capítulo 25, que fala lá que no ventre de Rebeca havia uma luta, né? Uma luta no ventre dela, e ela, com aquela luta no ventre ali, ela grávida, aquela luta, ela desejou até a morte, desejou morrer. Aí ela consulta o Senhor, e o Senhor fala para ela, olha, 2 nações há no teu ventre, 2 povos. E nessa semana nós estamos compartilhando que Jacó, ele, após ser abençoado por Isaac, seu pai, porque Jacó, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, ele já foi escolhido, Deus já amava Jacó e já tinha aborrecido de quem? De Esaú. Esaú era o primogênito, naquela época quem era Esaú era o primogênito, mas Deus falou, não, eu não quero Esaú, eu quero é Jacó. Quem faz a escolha, irmãos, é Deus. Não adianta o homem tentar discutir, não. É igual Caim e Abel. Muitos discutem até hoje. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Tem muitos discutindo até hoje. Isso é coisa de Deus. Isso não é coisa para nós discutirmos sobre isso, não. É aceitar. Isso é o chamamento, é a eleição de Deus. E isso começou aonde? Lá com Caim e Abel. Caim, filho da maldição. Hoje os filhos da maldição estão espalhados pelo mundo. O justo Abel, filho da bênção, filho de Deus, eleito, chamado, predestinado, escolhido, desde antes da fundação do mundo, como somos cada um de nós. Então, desde Gênesis já havia o filho da maldição, Caim, e o filho da bênção, que era quem? Abel. E essa linhagem continua até hoje. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, que alguém aceita o evangelho, ele é o quê? Um filho da bênção. É um chamado, um escolhido. Mas quando você prega o evangelho para alguém, que ele zomba de você, ele ri de você, e até mesmo tenta te agredir, ele é um filho de quê? Da maldição. É um filho da maldição. Esaú foi um filho da maldição. Caim foi um filho da maldição. Judas foi um filho da maldição. Hitler, filho da maldição. Bin Laden, filho da maldição. Arafat, filho da maldição. E tantos outros que tem aí. Estão aos milhares aí. Estão também aos milhares
os filhos da bênção. Os chamados, os escolhidos, desde antes da fundação do mundo. Jacó foi esse, foi escolhido. Deus elegeu ele, Deus achou graça nele e escolheu ele. Mas aborreceu de Esaú, e daí? É escolha de Deus. Não cabe ao homem questionar a Deus. Mas eu vou dizer para vocês, existem muitas discussões até hoje sobre isso. Muitos cristãos, eles não concordam. Não, mas tinha que aceitar Caim também. Não, mas tinha que amar Esaú também. O apóstolo Paulo falou isso lá em Romanos capítulo 9, e nós vamos ver isso nesta noite. Mas o que aconteceu? Após Isaac abençoar Jacó no lugar de Esaú, Esaú chega. Vocês lembram do que eu falei domingo passado, né? A mãe falou, Jacó, lá no rebanho, pega 2 cabritos, traz, que eu vou fazer uma saborosa comida, e você vai levar para o seu pai, e ele vai te abençoar no lugar do teu irmão, Esaú. E isso foi feito. Isaac abençoou Jacó, depois que ele abençoou Jacó, apareceu quem? Esaú. O pai chegou a estremecer quando ele viu que ele tinha abençoado o filho errado. Mas era propósito de quem? De Deus. Quem era para ser abençoado? Jacó. Não era para ser abençoado Esaú, não. Só que Isaac estava tão cego espiritualmente, tão velho de idade e velho espiritualmente, por isso que Rebeca, fala em Gênesis 25, que Rebeca amava quem? Jacó. Deus falou para ela, Jacó será o quê? O abençoado, ele é o abençoado. Irmão, e Esaú continua agarrado, Esaú não, Isaac continua agarrado em abençoar quem? Aquele que Deus não tinha abençoado, que era Esaú. Aí Esaú ficou nervoso, nós vimos essa semana, e ele falou, eu vou matar meu irmão, vai ter luto na casa do meu pai, eu vou matar Jacó. É sempre assim, tá, irmãos? Os filhos da maldição, eles perseguem os filhos da maldição, eles perseguem os filhos da bênção. Você já viu aqueles pregadores que ficam pregando nas praças? Você chega numa esquina, tem um pregador pregando na esquina. Acontece muito da gente ver isso. Hoje tem uns que arrumam uma caixa de som, o microfone até muito bonitinho, e fica pregando. Eles ficam julgando as pessoas, você vai para o inferno, você vai para o céu. Passa um homossexual e fala, você vai para o inferno. Eles fazem isso, já vi eles fazendo isso. Falta de sabedoria, né? Falta de discernimento espiritual. Passa uma prostituta, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Eu não sei se esse pregador, lá em São Paulo, numa praça lá em São Paulo, ele estava fazendo isso, não sei. Eu sei de uma coisa, há 15 dias atrás, 2 cidadãos pegaram um pregador lá numa praça lá, e espancou ele até a morte. Quem faz isso? É filho da bênção, Santos? É filho da maldição. É os filhos da maldição que faz isso. Indiferente do que ele estava falando ou não. Mas para que espancar o cidadão que estava com a Bíblia na mão, dizendo que estava pregando o Evangelho, espancar ele até a morte? Só pode ser os filhos da maldição. E eles estão aí. É isso que aconteceu com Jacó e Esaú. É isso que aconteceu com Caim e Abel. Caim matou Abel. Esaú tentou matar Jacó. E Jacó foi para onde? Para o deserto, né? Nós sabemos disso. Eu estou dando uma... Eu tenho que saltar. Vamos ler Gênesis 28, porque aqui em Gênesis 27, versículo 41, vamos ler lá, Gênesis 27, versículo 41. Amém? Acharam?
Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. É o que eu acabei de falar para vocês. Esaú ficou revoltado porque não foi abençoado, e ele tentou matar o escolhido de Deus, que era Jacó. E no versículo 43 nos mostra o seguinte, que a mãe dele falou para ele assim, falou para Jacó: agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Então Jacó, ele teve que fugir. Ele foi para a casa do seu tio Labão, ficou lá até que passasse a fúria de Esaú. Agora no versículo 28, relata uma história conhecida, muito conhecida nossa, mas uma história muito importante para nós. Vamos ler a partir do versículo 1, Gênesis 28, a partir do versículo 1. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Ou seja, novamente, Jacó foi abençoado pelo seu pai. No versículo 4 ele fala, no 3, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, te abençoe e te faça o quê? Fecundo. Fecundo naquela época era multiplicar os povos. Hoje ser fecundo é o que para nós? É ganhar pessoas, trazer pessoas para o nosso meio. É pregar o que? O Evangelho. Isso hoje é ser fecundo. É colocar uma literatura nas mãos das pessoas, é colocar um jornal Árvore da Vida, é colocar um folheto. Isso é ser o quê? Fecundo nos nossos dias. Versículo 10 do capítulo 28. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. É o hino que nós cantamos aí. É aquele hino que nós cantamos. Versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui tipifica Cristo, viu, irmãos? Preste atenção que os anjos, eles subiam da terra para o céu e depois desciam para a terra. Essa era a visão que Jacó estava tendo aqui. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Isso nos remete a Cristo, porque quando Jacó teve esse sonho, que ele viu os anjos de Deus subindo e descendo sobre essa escada, era da graça no Novo Testamento, tipifica o quê? Tipifica Cristo.
O povo que vivia aqui antes de Jesus, eles viviam debaixo de quê? Da maldição. O que era viver debaixo da maldição? Viver debaixo da lei de Moisés. A Bíblia não fala que quem vive debaixo da lei vive debaixo de maldição? Vive. Então o povo vivia nessa situação de maldição. E em João, vamos lá para o Evangelho de João, João capítulo 1, também é um clássico entre nós sabemos até de qual que está escrito aqui. João 1, Evangelho de João, a partir do versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. Acharam? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio, lá na eternidade de Deus, antes de Deus ter criado as coisas, era quem? O Verbo, a palavra. Mas fala que esse verbo, essa palavra, estava com quem? Estava com Deus. Mas ao mesmo tempo que estava com Deus, esse verbo, essa palavra era quem? O próprio Deus. Os irmãos percebem a profundidade disso? No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, Carla, era Deus. Versículo 2. Ele, o verbo, a palavra, estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo, da palavra. E sem ele, ou seja, sem o verbo, a palavra, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele. Nele quem? No verbo, na palavra. E a vida era o quê? A luz dos homens. Ou seja, os homens viviam aonde? Em trevas. Até a vinda de Cristo, os homens estavam debaixo de densas trevas. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo, essa palavra, que era o próprio Deus, que nós vemos lá no versículo 1 e 2, se fez o quê? Carne, se encarnou em Jesus. E aqui o apóstolo João fala que ele habitou entre nós. Entre nós quem? Entre eles lá. Não é entre nós aqui não, era entre eles lá na época, que o próprio apóstolo João, ele era discípulo de Jesus. Ele viu Jesus encarnado, por isso que ele fala, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Antes da cruz, Jesus de Nazaré, ele era único filho de Deus. Após a cruz, após a morte e ressurreição, ele tornou-se o quê? O primogênito. Ou seja, ele agora já não é o filho unigênito mais, mas ele é o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós que somos os chamados de Deus, nós somos irmãos de quem? Do Senhor. Ele é o nosso irmão mais velho. Por isso que ele é o primogênito de muitos irmãos. Foi mais ou menos isso que Jacó viu naquela escada, os anjos de Deus subindo e descendo. Uma coisa interessante, irmãos, que Jesus viveu aqui durante 33 anos, pregando o Evangelho, principalmente para os judeus, e eles rejeitando o Evangelho de Jesus. Ele foi e o templo lá em Jerusalém a todo vapor, sistema de sacerdote, sistema de sacrifício. Jesus, ele veio debaixo da lei, cumprindo com a lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei, ele não veio para abirrogar, mas para cumprir. Ele debaixo da lei. Jesus ia onde? No templo também.
Ele ia lá. Mas quando ele morre e ressuscita, o templo deveria ter acabado, não deveria? Jesus não trouxe a graça dele? Trouxe a graça dele. Morreu, foi à cruz, morreu, ressuscitou. Agora já é graça. O templo já não tem mais valor. O sistema de sacerdote já não tem mais valor. O sistema de oferecer sacrifício acabou. Era para ter acabado. Mas eles continuaram fazendo lá o sacrifício dele. E Cristo já tinha ido na cruz, morrido, ressuscitado, feito um único sacrifício, uma vez por todas. Mas no templo em Jerusalém, estava o sacerdote naquela matança lá ainda, oferecendo o sacrifício. Isso durou até quando? Até o ano 70 depois de Cristo. Em Mateus 24, versículo 1 e 2, os discípulos falaram assim: mestre, vem cá, vou te mostrar uma coisa muito interessante aqui. Tá vendo isso aí? Esse templo aí e tal. Mostrou que é templo bacana, né? Que é templo suntuoso. Jesus falou para eles: olha, vou dizer para vocês uma coisa. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não vai ser o quê? Derribada. Era uma profecia de Jesus, que aquele templo ia ser o quê? Destruído. Aquele templo ali era uma referência para os judeus aqui na terra. Aquele templo, Pedro, era um Deus na terra para os judeus. Era um Deus na terra. Para eles, aquele templo ali era tudo de melhor que eles tinham. Era um ídolo que eles tinham, era aquele templo ali. Mas Jesus já tinha ido à cruz, morrido, ressuscitado, feito o único sacrifício, mas lá estava o quê? Os sacrifícios ainda sendo oferecidos. Apóstolo Paulo, ele foi levantado para pregar o evangelho para nós, os gentios, o evangelho da graça. Porque Pedro, Tiago e João foram levantados para pregar o evangelho para os judeus, o evangelho da circuncisão. E o apóstolo Paulo, o da incircuncisão. Mas Paulo, ele não viveu a graça totalmente. Por quê? Por que Paulo ele não viveu a graça totalmente? Por causa desse templo que estava lá em Jerusalém. Por causa desse ídolo que estava lá. Paulo ia lá também. Viu a influência religiosa como é forte, irmão? Viu como é que esse ranço da religião ele impregna em nós e ele não quer sair de maneira nenhuma? Assim era esse ranço daquele templo lá. E Jesus já tinha falado: eu vou destruir esse templo aí. Não vai ficar pedra sobre pedra. Mas o apóstolo Paulo, ele ia lá. Ele quase fez o voto lá de nazireado. Então, preste atenção, a influência que tinha aquele templo ali. E quando vocês lêem na Bíblia falando sobre filho do homem, está falando da vingança. Cristo ia vir julgar aquele templo ali, ia cumprir a sua promessa ali. E isso aconteceu quando? No ano 70. 70 depois de Cristo. Deus permitiu que a espada de Tito e de Vespasiano, aqueles generais ali com seus exércitos, invadiu Jerusalém, devastou Jerusalém e derrubou aquele Deus dos judeus. Mas aí o apóstolo Paulo já tinha sido decapitado. Por isso que eu disse para vocês que o apóstolo Paulo, ele não viveu a graça genuinamente. A graça ela só foi definitivamente estabelecida na terra após a destruição daquele templo ali em Jerusalém, no ano 70. E os apóstolos, que todos os livros aqui do Novo Testamento, todos, de Mateus até Apocalipse, foi escrito antes da queda do templo. Antes da queda do templo. E todos eles falaram, esses apóstolos aqui, eles falaram muitas coisas se referindo à destruição desse templo. É por isso que nós devemos perceber muitas coisas na Bíblia, falando sobre o juízo, sobre a vingança, era desse templo
que era o Deus dos judeus na terra. Voltando para Gênesis, uma coisa interessante, Gênesis 28 mesmo, versículo 16, 17, fala assim para nós: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quando Jacó ele despertou do seu sono, ele falou: olha, na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. Versículo 17, e temendo disse: qual temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Lá no Velho Testamento, irmãos, eles valorizavam isso aqui. Eles valorizavam o altar, jogavam óleo, valorizavam a casa física como a morada de Deus. É por isso que esse templo lá em Jerusalém tinha toda essa idolatria. Toda essa idolatria. E hoje não é diferente, né, irmãos? Hoje os nossos amados irmãos, aos milhares e milhares, eles acham que 4 paredes é a casa de Deus. Eles acham que tem que ir lá buscar bênção, que tem que ir lá buscar cura, que tem que ir lá buscar o Espírito Santo. Eles valorizam aquilo. E eu vou dizer para vocês aqui, os líderes, eles sabem da verdade, tá? Eles sabem que hoje, na era da graça, o santuário, a morada de Deus, somos nós. Mas eles não podem falar isso. Porque se eles falarem que a morada de Deus, o santuário de Deus somos nós, liberta as pessoas. Mas tem que falar, não, a casa de Deus é isso aqui, ó. A casa de Deus é essas 4 paredes. Vocês precisam vir aqui, trazer o pecador lá de fora, traz os pecadores lá, chega aqui, um homem vai fazer um belo sermão, e onde eu fiquei muito tempo lá, desde criança, quando alguém ia fazer o tal de apelo, né? Não sei se hoje chama apelo, Pedro. Aí o cara ia lá fazer o apelo para as pessoas aceitar Jesus. Aí tá você e o Júlio junto. Um exemplo, você não pertencia àquele lugar lá. Aí o Júlio pertencia. O Júlio ficava assim no seu... Aí eu fazendo um apelo. O Júlio ficava assim para você. Vai. Vai, é agora, a hora é agora. Te cutucando para você ir. E o cara falando, vem aceitar Jesus, levanta a mão, vem aceitar Jesus. Como se Jesus é o quê? Um coitadinho que precisa do homem aceitar ele. Então, para você aceitar Jesus, não vale ser na sua casa, não. Não vale ser na rua, não. Tem que ser dentro do templo, da casa de Deus. Tem que ter essa manobra, entendeu? Para prender os irmãos. Então, por isso vocês estão percebendo que esse templo lá em Jerusalém, o tanto que ele era venerado pelos judeus, até mesmo o apóstolo Paulo ia lá. Mas a graça foi definitivamente estabelecida após o ano 70, quando Deus permitiu que o exército do general Tito de Vespasiano destruísse aquela coisa horrível, né, que estava lá, cegando a visão dos irmãos. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 28. Agora vamos mudar de assunto um pouquinho. Romanos 8, 28. Mas está ligado o que nós estamos vendo nesta noite. Acharam Romanos 8, a partir do versículo 28? Irmãos, esperar o irmão Miro achar. Essa questão do ranço da religião, ela fica impregnada em nós, tá? Muitas das vezes, nós achamos que nós estamos livres disso. E nós não estamos livres disso, não. Muitas das vezes, esse ranço aparece. Quem passou pelo sistema religioso sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Esse ranço aparece. Achou, irmão meu? Romanos 8, 28. Vamos ler?
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só tem aí. Aqui o apóstolo Paulo ele fala algo interessante. Ele fala, sabemos que todas as coisas positivas e negativas, que são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que não amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem deles? Não. Os filhos da perdição amam a Deus? Não. Então, nada coopera para o bem deles. Mas para nós que somos chamados por Deus, todas as coisas, boas ou ruins, negativas ou positivas, cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, nós fomos chamados segundo o propósito de quem? Propósito de Deus. Nós não fomos chamados, Jacó não foi chamado segundo o propósito dele, mas segundo o propósito de Deus. Assim somos nós. Deus, ao nos chamar, ele tem o quê? Um propósito para nós, cada um de nós. Eu sei do meu propósito. E tenho certeza que a maioria de vocês sabe também do propósito de vocês. Porque ao nos chamar, ele chamou com um objetivo. Nós estamos aqui nessa terra, somos embaixadores, embaixatrizes de quem? De Cristo. E temos um objetivo, um propósito nessa terra. Se alguém não sabe ainda do seu propósito, do seu chamamento, tem que perguntar ao Senhor, Senhor, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Tem que perguntar. Porque senão você fica aqui sem cumprir o quê? O propósito de Deus. Você tem uma vida aqui, mesmo sendo chamado, escolhido, predestinado, eleito, mas uma vida sem sentido. Porque você não está cumprindo com o propósito de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta lutar contra a vontade de Deus, não. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão, preste atenção nessa palavra, de antemão, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, ou seja, para serem conformados à imagem de Cristo, a fim de que ele, esse ele aqui é Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu que falei para vocês, Cristo hoje ele é o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós somos chamados, predestinados, escolhidos pelo Senhor, já estamos justificados, que o versículo que fala justificou, está no passado, e aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Aí nós vemos aqui, virando a página aqui, no capítulo 9, esse capítulo 9 aqui, Paulo está falando da história de Isaac, Jacó e Esaú. Aí no versículo 10, 9 e 10, ele fala assim, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Por que ele fala aqui, e não ela somente? Porque no versículo 9, ele está falando de quem? De Sara. Está falando de Sara. Aí ele continua no 10. E não ela somente, ou seja, não é somente Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal.
Aí, quando vocês vêem na Bíblia esse parênteses aqui, e claro, uma frase dentro do parêntese, esse parênteses aqui, e essa frase que está dentro, essas frases que está dentro do parêntese, não tem no original hebraico. Esse parêntese aqui, quem colocou foi o João Ferreira de Almeida, ele tentando explicar o versículo 11. Quando vocês pegar um texto da Bíblia e ver entre parênteses, vocês lembram, aqui foi João Ferreira de Almeida que colocou. Ele traduziu e colocou. Muitas das vezes, ele coloca a coisa certinha. Muitas das vezes o que ele coloca não serve. O que ele colocou aqui entre parênteses é positivo. Ele continua, entre parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ele explicou o versículo 11, que o propósito de Deus ao chamar Jacó não foi segundo o quê? Obras, para que a eleição fosse concretizada, mas por aquele que chama. Quem chama? Quem chamou? Próprio Deus. Próprio Deus. Versículo 12. Já foram dita a ela quem? Rebeca. O mais velho, Esaú, né? Será servo do mais moço que é Jacó. 13. Como está escrito? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então é Deus que faz a escolha, irmãos. Isso aqui, depois vocês lêem todo esse capítulo aqui, 9, há uma discussão sobre isso aqui, porque as pessoas até hoje, milhares e milhares de pessoas, de cristãos, eles ainda estão discutindo isso aqui. Eles estão querendo saber, não, mas tinha que chamar Esaú também. Não é só Jacó, não. Não é só Abel, não. Tinha que ter aceitado a oferta de Caim também. Estão discutindo até hoje isso. E o apóstolo Paulo, ele fala, versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Alguém estava discutindo, falando que Deus era injusto, chamando só Jacó. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Versículo 15, apóstolo Paulo falando, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Apóstolo Paulo cita o quê? Moisés aqui. Deus tem misericórdia de quem ele quer, não é de quem eu quero. Eu posso falar assim, Deus, tenha misericórdia do irmão Santos. Tudo bem, eu posso orar para o Santos e falar, Deus, tenha misericórdia do irmão Miro. Posso orar, mas Deus só vai ter misericórdia se Ele quiser. É o que está falando aqui. Deus só vai ter misericórdia se Ele quiser. Não é porque eu estou pedindo Ele para ter misericórdia do Miro, do Santos, que Deus vai ter misericórdia, não. Deus não é meu empregado. Ele só vai ter misericórdia se Ele quiser, que está falando aqui. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Versículo 16. Aí o versículo 16 já é Deus falando na boca do apóstolo Paulo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Irmão, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar de misericórdia. Eu falo para vocês, nós que estamos aqui, e centenas, milhares e milhares de cristãos espalhados por todo o mundo, são chamados, escolhidos, desde antes da fundação do mundo. O que nós temos que fazer? Apenas agradecer a Deus. Se você é um escolhido de Deus, um chamado de Deus, agradeça a Deus. Porque Deus não chama todos. Ele não chamou Esaú, Ele não chamou Caim, Ele não chamou Judas, Ele não chamou Hitler, Bilá, esses homens aí, e tantos outros, aos milhares, Ele não chamou.
Mas ele chamou quem? Os seus escolhidos. João 3,16. O pessoal usa muito falar, né? Ah, Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito. Aí eles falam, Deus amou a humanidade, Jesus morreu pela humanidade. Mentira. Jesus não morreu por todos não, meus irmãos. Lá em João 3,16 está explicadinho. Jesus morreu para aqueles que iam crer nele. Se você creu em Jesus, ele morreu por você. E você creu porque ele te deu a fé que você tem, ele te deu para você crer nele. Não é nenhum mérito do homem falar, não, eu creio em Deus, eu tenho uma fé muito grande, eu sou bonzinho. Isso é pura balela. Tudo vem de Deus. Não há um espaço para o homem falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não fez nada. O homem não fez nada. Quem nos escolheu? Deus. Quem nos amou primeiro? Deus. Não há espaço para o homem falar, eu fiz alguma coisa. Mas o homem, né? O sistema religioso sempre acha uma beiradinha para colocar o homem. Eu. Longe de nós, todo eu. A honra, a glória e o louvor pertence só a Cristo. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Não há espaço para o homem. Irmãos, não tem mais tempo, mas eu quero ler o versículo 19 com vocês. Continuando aí. Continua a discussão, vocês percebem? A discussão em torno de Esaú e Jacó continua aqui no capítulo 9. Continua a discussão. Aí no versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Tem muita gente queixando, né? Tem muita gente resistindo à vontade de Deus. Eu digo para vocês, eu já resisti muito. Alguém falou da igreja para mim há 33 anos atrás, e eu resisti durante 5 anos. Me deu um jornal, a Árvore da Vida, eu coloquei na estante, não li. A Isabel guardou aquele jornal lá. Aí um amigo meu que trabalhava comigo, ele começou a falar da igreja para mim. E esse irmão reúne lá em Contagem. É o irmão que cuida do trânsito lá, em Contagem, lá de daquele trânsito que tem aquele trânsito lá. Ele é militar também. Aí começou a falar para mim da igreja, e ele mais um outro irmão, ia na nossa casa, no Regina, fazer uma visita para mim mais a Isabel. Meu filho mais velho estava pequenininho, com 3, 4 anos, e ele falava para mim, você sabe que eu ficava ouvindo ele? Eu falava assim, quando eles iam embora, eu falava para Isabel assim, e eu tinha parado de reunir no sistema, e eu não estava aguentando mais o sistema. O Diogo deu um testemunho aqui, que ele chegou aqui machucado, e eu estava todo machucado também, tanto irmão, mais de 15 anos no sistema, desde criança, aquilo nós estávamos todo arrebentado. Aí paramos de reunir lá, tinha uns 4, 5 anos, né, Isabel? Sem reunir. Chega, Deus coloca esse irmão para falar comigo, me deu literatura, me deu o jornal, eu não li. Foi na minha casa, falou da palavra, falou da igreja. Quando eles iam embora, eu falava para Isabel, é mais uma. Isso aí é igual aquela que nós saímos dela. Você percebe como é que é? E eu resistindo, eu e ela, resistindo contra a vontade de Deus. E eu pensava, não é mais uma, não. Deixa eles falar, deixem aqui, nós vamos ouvir eles, mas é mais uma, é a mesma coisa. Só muda o endereço, falava para Isabel. Mas chegou um dia que não teve jeito. Então não adianta você tentar lutar contra a vontade de Deus, não. Um dia ele vai vencer. Um dia vai falar, agora chegou o seu fim. Aí você se rende a Deus. É que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Versículo 20. Quem és tu, ó homem,
para discutir isso com Deus, então havia uma discussão ali ainda, sobre Jacó e Esaú. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou seja, como que a criatura pode discutir com o Criador? Mas discute, não discute? Discute. E o sistema até ensina a fazer isso. A questionar Deus, a colocar Deus na parede. Como se mandasse em Deus. Isso estava acontecendo lá por causa de Jacó, que Deus tinha escolhido quem? Jacó. E aborrecido de quem? De Esaú. Versículo 21, Paulo continua. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quem é vaso de honra? Jacó, Abel, nós que estamos aqui, milhares e milhares de cristãos espalhados pelo mundo afora, vaso de honra. Quem é vaso de desonra? Caim, Judas, Esaú, vaso de desonra. Mas quem faz? Deus. Você vai discutir com ele? Não tem como discutir não. Às vezes, irmãos, nós falamos do joio e o trigo, né? Mateus 13, versículo 24. Tem a parábola do joio e do trigo. O joio é idêntico ao trigo. Bonitinho. Igualzinho. Mas o joio, ele prejudica quem? O trigo. O joio é considerado um filho da maldição. Mas ele está no meio de quê? Dos chamados, dos escolhidos. Às vezes aparecem pessoas assim. Chega aqui no nosso meio, fica observando a nossa liberdade que nós temos em Cristo. Liberdade, não libertinagem. Né? Fica observando. O joio, ele prega o evangelho, ele fala de Deus. Está no meio, está junto. Mas ele te beija, ele te abraça. Por trás ele, te apunhala. O joio fala mal dos irmãos por trás. Você viu a irmã Renata? Você viu o que a irmã Renata falou? Você viu o que o irmão Pedro falou? Você viu? Você viu o que a irmã Carla falou? Liga para um outro irmão para falar. Você viu o que o irmão lá falou? O joio faz isso. Ele faz uma intriga no meio dos irmãos. Mas quando ele está junto, ele está bonitinho. Carrega uma Bíblia gigante. Parecidinho, né? Mas é um filho da perdição. Se é joio, é filho da perdição. Parece, fala igual, mas não é. É só isso que eu tenho que deixar os irmãos compartilhar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês ainda. Irmãos, tudo que nós fizermos aqui nessa terra, que seja de acordo com a vontade de Deus. Se a minha vontade está em sintonia com a vontade de Deus, vai dar certo. Prevalece, santos. Mas se o que eu vou fazer, se os meus projetos, se o meu emprego, se o meu negócio não está de acordo com a vontade de Deus, eu vou quebrar a cara. É por isso que muitas das vezes você vai fazer alguma coisa, você vai arrumar um emprego, você vai montar um negócio, você consulta o Senhor. E o Espírito fala conosco. Mas muitas das vezes você quer fazer a sua vontade. O Espírito fala, não vai para esse caminho não, esse caminho não vai dar certo. Fala, não, mas eu quero isso aqui. Eu quero, é isso aqui que eu quero. O Espírito fala, não, pode não dar certo, não vai dar certo. Aí você resiste a falar do Espírito e quebra a cara. Então, a nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus para as coisas dar certo. Todos nós quebramos a cara e vamos continuar quebrando a cara. Sabe por quê? Porque nós ainda
estamos nessa carne e nós ainda achamos que nós podemos resistir à vontade de Deus. Se Deus tem uma vontade, já quebrei a cara várias vezes. Mas quebrando, quando eu quebrava a cara, eu falava, ainda bem que Deus falou para mim. Eu fiz sabendo que não ia dar certo. Quebrei a cara. Mas que nós possamos ouvir a voz que fala no nosso interior, a voz do Espírito. E a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. O que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Por que muitas das vezes nós sofremos com a cara quebrada? Porque nós não sabemos dar ouvido à voz de Deus.